a todos. Queria só que se estivessem sentados para começarmos então aqui. E estão sempre à vontade para ir buscar o café, o que quiser e voltar. Nós vamos começar aqui só com o painel por causa do horário. Eu sou Marlene de Souza, faço parte da empresa Atitude e nós basicamente organizamos estes eventos e tenho aqui ao lado da minha colega Vanessa, que é a pessoa que está aqui sempre em Angola. E o HR Breakfast, para quem não conhece, é um evento que nós fazemos de 2 em 2 meses e reunimos a comunidade de RH. E vamos ter agora um painel sobre liderança humanizada e vou chamar aqui os convidados. Vamos ter os 45 minutos para o debate do painel e de seguida podem então fazer algumas questões e terminamos então o evento com networking. Vou convidar a Paula Ferreira, que vai ser aqui a moderadora, e ela vai então convidar os seus oradores para se juntarem. Paula? Bom dia a todos. Muito prazer, o meu nome é Paulo Barata Ferreira, alguns conhecem como Paulo Barata, outros como Paulo Ferreira, então ficam os dois. E vou chamar os meus companheiros de mesa, João Vaz, por favor, Marco Mendes e Otávio Facina. Eu no meio? Muito bem, então, vou se calhar começar por pedir a cada um dos meus companheiros que se apresentem. Marco, queres começar? À direita. Então vai, João. Bom dia, conseguem ouvir bem? O meu nome é João Vaz, eu sou responsável, sou CEO da Autofleco aqui em Angola. Basicamente tudo que vem envolve, seja máquinas de construção, caminhões, autocarros, automóveis, por aí afora, é connosco. Trabalho em Angola desde 2009, fiz um proposto no primeiro multinacional sueco para arrancarmos aqui com uma operação e desde 2015 estou no Equinor. Tenho 48 anos, 2 filhos, tenho dupla nacionalidade, nasci em Angola, em Benguela, basicamente. Marco. Bom dia a todos, eu sou o Marco Mendes, sou administrador da Aliança Seguros, trabalho há alguns anos, desde 97 trabalho nestas áreas, área comercial, passei também em setores como os automóveis, a alocação financeira, marketing, seguros, portanto tem sido esta a minha jornada, só trabalho menor. Felizmente tenho trabalhado só em áreas que me dão prazer. Nos últimos anos tenho desenvolvido cada vez mais o interesse pela área comportamental, tenho feito também algumas formações na área de liderança e de coaching e daí estar aqui convosco. Tenho 45 anos e 3 filhos. Primeiramente, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Marlene, acho que é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Otávio Facina. Difícil, né, falar o Facina. Sou de São Paulo, brasileiro, 46 anos, já 22 anos de carreira nas áreas de marketing e vendas, empresa de consumo. Tive uma passagem também pelo agronegócio no Brasil e estou desde dezembro de 21 cuidando aqui da Lactangol com muito carinho, uma das marcas, aliás, a marca de leite mais querida pelo consumidor angolano. Então, um orgulho poder liderar essa companhia aqui, que faz parte do grupo Webcor, e eu também tenho toda a categoria de dairy comigo, da ponto de vista estratégico de execução. Obrigado e acho que vai ser um bom fórum, uma boa discussão. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou a Paula Barata Ferreira, sou consultora de recursos humanos, formadora, psicóloga e coach. E hoje tenho aqui um enorme prazer de estar com estes senhores e vamos falar sobre liderança humanizada. Muito se tem falado nisto, tem-se falado bastante de nós aproximarmos as pessoas, de nós humanizarmos os processos, de nós criarmos ambientes que conectam pessoas mais comprometidas com as suas organizações, ao mesmo tempo que falamos de regras, processos, procedimentos
e mais regras, e mais processos, e mais procedimentos, e estamos aqui meio que num limbo entre como é que nós, mantendo processos, mantendo mecanismos de controle interno, mantendo estruturas organizadas, conseguimos ao mesmo tempo humanizar o ambiente de trabalho, aproximar as pessoas, sem que uma questão ponha em causa a outra. Isto é, no mínimo, desafiante. João, que práticas é que vocês têm implementado na vossa empresa que permitem esta relação, ou se ainda não implementaram práticas, que desafios é que têm encontrado neste limbo? Obrigado pela questão. Penso que a nossa primeira reflexão terá que ir no caminho que nem sempre as pessoas, os gestores, os diretores e os principais responsáveis das empresas compreendem que estas são feitas por pessoas. Caímos nessa maldição de nos esquecermos muitas vezes que nós trabalhamos com pessoas e têm sentimentos, não é? Têm sentimentos, têm necessidades, acontecem uma série de coisas ao longo do dia, ao longo das semanas e dos meses que condicionam, ou pode condicionar a forma e a prestação dentro das organizações. O que é que nós temos feito? E não começou agora no Grupo Nós, já começou há uns bons anos atrás, mas falando aqui da nossa realidade de Angola, nós todos os anos fazemos, todas as empresas fazem, vamos fazer uma reflexão, um budget, meditar no assunto do que, como será o próximo ano e os próximos anos. E começamos pelas pessoas. Porque nós pensamos que não vale a pena falar do resto se não falarmos primeiro das pessoas. Nós temos vivido alguns ciclos económicos diferentes no nosso país, mas às vezes com mais disponibilidade de importação, outras vezes com menos disponibilidade, outras vezes com relações cambiais, outras vezes com a economia a crescer, outras nem por isso, mas as pessoas são o denominador comum, estão sempre presentes. Então temos apostado muito em campanhas de formação e sensibilização, fazer crescer a parte de ouvir os colaboradores e o feedback. Porque o que é que nós queremos com isto? Queremos pessoas que estejam mais ligadas com a empresa, o commitment seja maior, sejam mais colaborativos, ou seja, sejam colaboradores. Não olhamos para eles como máquinas e tentamos evitar em toda a estrutura cairmos nessa maldição. E depois tentar também liderar pelo exemplo, para depois, em todos os estratos da empresa, as pessoas verem que é um caminho, não é? É este o caminho, e sensibilizar que é preciso continuar a lutar para que, e a trabalhar para que tenhamos pessoas mais felizes. Porque se nós tivermos pessoas felizes, e com vontade de trabalhar e alegres e com boa disposição no local de trabalho, vamos ter empresas muito mais produtivas. Muito bem, obrigada. Otávio, como recém-chegado aqui ao nosso mercado, e as pessoas que aqui estão já há mais tempo neste mercado, as nossas pessoas ainda precisam muito de estrutura, de processo, de regra. E as nossas lideranças, um dos desafios que as nossas lideranças têm é efetivamente conseguirem que os processos sejam cumpridos, que as normas sejam cumpridas, mas depois temos aqui esta questão de temos que ouvir o colaborador, queremos sensibilizar o colaborador, e o Brasil tem uma bagagem bastante grande nessa componente de criar engajamento, de criar compromisso. Podes-nos falar um pouco de como é que tu vês trazer essa bagagem para o nosso mercado e do tempo que tem estado aqui, como é que tem sido essa visão entre o mercado do Brasil e a nossa realidade aqui em Angola? Perfeito, acho que é um tema muito bacana para a gente refletir um pouco. Eu acho que tem duas frentes que têm que ser trabalhadas. Uma do ponto de vista de liderança, do time de liderança, como realmente trabalhar, entender as necessidades e usar a empatia e ser uma liderança que realmente consegue extrair o melhor do time dentro de um nível de gestão adequado, garantindo que os processos sejam implementados. Eu acredito que o maior desafio que existe não é saber o que tem que fazer, não é implementar um processo,
mas é mantê-lo vivo, num cotidiano onde existe muita dificuldade do ponto de vista estrutural e ainda de conhecimento técnico e de processos para que naturalmente essas coisas aconteçam. Então, o papel da liderança é extremamente importante e que a liderança saiba aonde estão os gaps técnicos, comportamentais e, obviamente, processuais, que aí eu entro no tema do processo, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse tema, mas o processo, no final das contas, ele é muito importante de ser implementado e são diferentes níveis de indústria que nós temos aqui. Não dá para comparar uma indústria, um banco, um serviço, de uma indústria fabril, uma indústria de base. Nós somos profissionais aqui que cada um tem uma área de atuação, uma expertise. E no ponto de vista da Lactam Wall, que a gente está garantindo é que do portão para dentro, a experiência desse colaborador, que muitas vezes vem de uma realidade muito difícil, seja extremamente diferente. Que a partir do momento que ele entre dentro do portão da Lactam Wall, ele possa ter uma experiência de segurança diferente, ele possa ter uma boa alimentação, muitas vezes, e provavelmente é a única refeição balanceada, estruturada que essa pessoa, esse colaborador pode ter, que ele possa ter os seus equipamentos de segurança e que ele possa entender que nós vamos precisar dele para que as coisas aconteçam bem, né? Que ele realize bem os seus processos, as suas atividades, porque no final, quando ele não faz isso, a gente perde recursos, perde investimentos, perde lucratividade, que é justamente isso que vai gerar o ciclo positivo para poder reinvestir dentro da organização. Então, muita conversa também, muita proximidade com a liderança dos colaboradores para que eles entendam isso. Então, a gente tem feito um trabalho processual e estrutural muito grande. Convido todos aqui a que possam ver a operação da Lactam Wall. Eu ando na fábrica todos os dias, ando na operação, vou no refeitório e é visível a evolução que a gente teve, não só estrutural, como de comportamento. Então, eu fico muito orgulhoso desse trabalho que tem sido feito em conjunto com recursos humanos, com as áreas técnicas, mas enfim, os líderes que vêm para cá, os angolanos que nós estamos contratando, porque nós também queremos fomentar o potencial dos profissionais angolanos, e claro, em alguns aspectos necessitamos de profissionais de fora, tenham também nos seus comportamentos esse feeling, essa visão, esse entendimento de que aqui a gente precisa trabalhar de uma maneira diferente e que existe, obviamente, não é necessário ir muito longe, é só andar pela rua que a gente vê que realmente a realidade de muitas pessoas ela é bastante difícil. Então, precisa entender isso e transformar, através de processo, comportamento e gestão, uma realidade diferente dentro da companhia. Muito obrigada, Otávio. Marco, eu estou curiosíssimo de saber como é que uma empresa que assegura vidas, como é que trazem essa segurança das vidas para o dia-a-dia da vossa organização, da experiência das vossas pessoas, com esta particularidade de assegurarem a vida das pessoas? Assim, isto, o primeiro passo e no início é um processo. A nossa área é uma área um pouco difícil do nosso mercado, porque não há uma cultura de seguros, não há uma cultura de aforro, de pança. E nós muitas vezes estamos a trabalhar quase que ali o beabá. Os próprios empresários, os próprios gestores não têm essa cultura, ou seja, só fazem aquilo que é obrigatório e então passa por, acima de tudo, consciencializar toda uma equipa. Tanto o João como o Otávio falaram há pouco de processos, pessoas, etc. E o João focou muito bem, algo que eu pratico diariamente. As empresas são feitas de pessoas. E chegaram primeiro as pessoas às empresas e depois é que chegaram os processos. Nós muitas vezes queremos impor processos a uma pessoa que está com fome e torna-se muito complicado. Eu às vezes no início tinha um pouco essa dificuldade, porque comecei o projeto Aliança do Zero
E eu estar a tentar ilustrar o caminho há 3 anos à pessoa que está à minha frente e o chip na cabeça dessa pessoa está a pensar onde é que eu arranjo 200 kwanzas para ir para casa. Portanto, e não é essa pessoa que está limitada. Portanto, eu é que tenho que arranjar uma fronteira comunicacional para que essa pessoa consiga entender a minha mensagem. Porque esta questão da liderança humanizada, todos estes processos de liderança que temos vindo a falar, há uma evolução contínua, mas nem todos os gestores e líderes estão envolvidos nessa mudança contínua. O que é que eu quero dizer com isto? Que as pessoas, sobretudo com o digital, ajustam a sua persona no digital em função daquilo que são as tendências, mas no dia-a-dia não praticam essas tendências com a sua equipe. E esta liderança humanizada tem que ser uma liderança sincera. Porque em Angola nós vimos de uma liderança muito militarizada, onde o líder é que ele tem muita gente que o segue por obrigação e não o segue por admiração. E a liderança aqui, nós, enquanto gestores, enquanto líderes nas empresas, temos que aqui, para alguns jovens e outros menos jovens, uma figura quase que paternal, onde nós vamos criar modelos de referência para que essas pessoas percebam as etapas para essa construção. Basta nós perguntarmos o que é um objetivo para ti, o que é um sonho. Nós falávamos há pouco, julgo ali com o Hugo, que há questões culturais muito enraizadas. Eu há pouco tempo falava com um elemento da minha equipa. Porquê que tu já estás endividado? Porquê que te vais endividar mais para fazer um pedido? Se não compromete a tua relação, há esta questão cultural enraizada. E se essa pessoa, se é uma pessoa que tem inúmeros problemas financeiros, por exemplo, bloqueia o seu desenvolvimento profissional, não consegue evoluir. Portanto, e os seguros entram aqui, que nós seguramos vidas, seguramos património, e é muito um trabalho de consciencialização. Ajudamos a essa proteção. Obrigamos aqui a uma profissão um bocadinho desgastante emocionalmente, que obriga-nos quase que a estudar, sobretudo no setor corporate, a estudar um bocadinho cada negócio. Às vezes, e é uma das coisas que vemos muito aqui em Angola, que às vezes o próprio gestor não conhece o processo produtivo na sua empresa, não é? Os meus colegas do risco do banco, os mais antigos, dizem que quando um gestor não conhece o processo produtivo da sua empresa e o que cada máquina faz, é porque o dinheiro não lhe custou muito a ganhar e, entretanto, essa empresa não terá muitos dias pela frente. Mas basicamente é isto. É digamos que aqui um acompanhamento contínuo, uma formação quase diária, de certa forma, e estar sempre a estudar. Obrigada. Tocaste aí em 2 ou 3 pontos muito importantes, um deles que ficou logo na minha cabeça, que foi a liderança sincera. Isto faz-me lembrar aquele clichê que se ouve imenso no mercado, que as pessoas são o maior ativo das organizações. Eu acho que isto é um clichê na medida em que depois não se pratica, não? Ou seja, as organizações têm estas teorias, alguns gestores têm estas teorias muito presentes, mas depois no dia-a-dia essa aplicação, aí é que está o desafio. E a pergunta que eu deixava agora aqui para o João é: será que os processos retiram o potencial de humanização das organizações? Eu creio que não. Eu sou uma pessoa que vem das ciências exatas, o pragmatismo é um dos meus pontos fortes. Gosto muito de processos, mas acho que eles são muito importantes para ouvir uma certa organização dentro da empresa e até para aplicarmos a sinceridade e a lealdade que falávamos há pouco. Tem que ter um mínimo de regras, tem que saber como é que se fazem determinadas coisas, seguir esses métodos produtivos. O resto da humanização está na cabeça dos líderes. E com um conjunto com as equipas dentro das empresas vão transmitir isto e vão aplicar. Não é só falar no seu tema, não é os tais clichês que estava a falar, é preciso demonstrar
mas a demonstrar com exemplos práticos, fazer acontecer dentro das empresas essas atividades, como nós temos feito no grupo. Por isso eu dizia, mais do que formação que as pessoas necessitam é sensibilização. É sensibilizar que há um caminho para se fazer, temos que ser resilientes, temos que ser persistentes para segui-lo, porque é aí que está a chave do futuro, como diziam os colegas de painel. Como é que nós vamos estar a explicar uma estratégia, como é que vamos estar a explicar evitas e volumes de faturação, imagens, quando temos uma plateia de pessoas que está preocupada com o final do dia. Isso é verdade. Então as organizações têm que olhar para isso, têm que dar aos seus colaboradores, dentro de certos limites, não é? Nós também não, as empresas também não se podem substituir a 100% à responsabilidade social dos Estados e das nações. Mas temos que estar muito atentos. Fornecer as condições para que, de facto, as pessoas tenham as ferramentas e um estilo de vida para poder, pelo menos, cumprir com as suas obrigações profissionais de uma forma mais tranquila. Otávio, falou há pouco da questão de andar no ambiente da produção. E eu vou à operação todos os dias, eu vou ao refeitório. Como é que nós, e também trazer aqui este gancho do João, como é que nós, ao mesmo tempo que estamos a dar e estamos a falar de objetivos e queremos as pessoas orientadas para os resultados, uma das competências que quase todas as organizações avaliam no seu processo de avaliação de desempenho é a orientação para os resultados. E muitas vezes essa orientação para os resultados chega a ser uma orientação cega para o resultado. Está ali a meta, pessoal, vamos correr para ali e vai todo mundo, se há mortos e feridos pelo meio, não vamos olhar para isso, depois limpa-se, vamos olhar para o resultado. Ao mesmo tempo, nós temos esta carência das pessoas, é comum nas pesquisas de clima as equipas tocarem quase sempre nos mesmos pontos. A falta de reconhecimento, a liderança que não comunica, a liderança que não me ouve, a falta de empatia, mas depois temos metas para cumprir. Como é que nós fazemos este equilíbrio no dia-a-dia, sem esquecer que temos uma empresa para produzir e para rentabilizar e capitalizar, e investimentos para darem retorno, mas depois temos pessoas para ouvir, para sensibilizar, para acarinhar, para cuidar. Como é que fazemos essa balança? Não cair para um lado só. Bom, eu acho que primeiramente um plano precisa ter como a gente vai chegar lá, né? Em geral, às vezes as metas são construídas, são ambiciosas. Eu acho que ninguém aqui trabalhou em nenhuma empresa na vida onde a gente não tinha que ganhar market share, crescer, aumentar a rentabilidade, top line e bottom line, não existe mais top line ou bottom line, a melhorar a eficiência fabril, enfim, todos os KPIs, meus talvez 10, 15 business plans que eu fiz na minha vida, todos tinham uma história de crescimento, contextualizando, obviamente, as dificuldades, os recursos necessários. Então, eu acredito muito em democratização da informação. Então, trazer o time de liderança que construa um plano e a gente está justamente nesse momento, todas as empresas, construindo os planos do ano que vem, o 3-year plan, o 5-year plan, 10-year plan, imagina fazer um 10-year plan, no Brasil é difícil, aqui também, né? E a gente trazer o time de liderança para construir o plano junto, entender as metas e principalmente quais são os building blocks que vão acontecer. Tem um building block de vendas, tem um building block financeiro, tem um building block de novos produtos, tem um building block de eficiência, e cada um desses líderes vão entender e trazer à mesa quais são as iniciativas que têm que ser implementadas para que aquilo aconteça. Eu vou dar um exemplo. Então, se a gente quer crescer no mercado e temos que lançar um novo produto, ali tem um trabalho de time para aquele novo produto acontecer. Um produto para estar no mercado, quem trabalha na indústria de consumo sabe o processo que é, para aquele produto estar lá naquela geladeira ou naquela prateleira, com o preço certo, na hora certa. Aquilo é uma máquina
que tem por trás para que aquilo aconteça. E esse processo é maravilhoso para quem vive e gosta disso. Mas aquilo tem um time de trabalho que vai ter que desenvolver um produto, vai ter que comprar as matérias-primas, vai ter que entender tecnicamente como vai ser produzido, vai ter depois que vendas executar, vai ter que vender ao cliente, vai ter que ter um plano de ativação de marketing. Enfim, uma vez isso entendido, o que cada um tem que fazer e criar um propósito por trás disso que é importante. E qual que é o nosso propósito? É crescer, para os acionistas é crescer, para os shareholders trazer lucratividade. Mas o que é o propósito aqui? O meu é fazer os 175 funcionários da LactAndGo crescerem, a gente amanhã ter 200, 250, 300, terem melhores remunerações, melhores benefícios, melhores estruturas. Então, essa combinação é muito importante. Então, eu acredito muito que as metas têm que ser arrojadas, têm que ser desafiadoras. A gente precisa criar um ambiente de crescimento, mas o como, o famoso how, né? O what às vezes é muito fácil colocar, mas o como e principalmente o porquê, o why, a gente quando consegue passar isso para o time, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil. E só para complementar do tema de processual, eu sou fã de processos. Sempre, claro, entendendo a realidade corporativa e a realidade cultural e do país. Às vezes você não consegue implementar o processo state of the art no primeiro ano, segundo ano, aqui não é uma construção, porque o básico bem feito é muito importante, e se isso não acontece não tem o segundo passo, mas processos bons fazem a vida das pessoas melhor. E processos bons mais pessoas boas, diferença competitiva, vantagem competitiva fantástica. Processos ruins, a gente precisa de uns gênios na companhia para dar a volta porque os processos não funcionam. E a pior equação é quando o processo é ruim e as pessoas não estão capacitadas, aí vira o caos. Então eu falo muito isso com o meu time porque nós precisamos ter os dois, processos bons e pessoas competentes. E a gente tem conseguido fazer isso e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito bacana. Muito obrigada. Marco, há pouco trouxeste aqui uma questão de seres uma pessoa que tem vindo a trabalhar e a adquirir conhecimento da parte mais comportamental, da gestão de pessoas, coaching, por aí fora. No nosso setor, isto já aqui em jeito de provocação, tinha que começar aqui uma pergunta mais provocadora, no nosso mercado, nas indústrias, principalmente petrolífera, banca, são empresas maioritariamente lideradas por homens. Também é o caso desta mesa, que está aqui a ser... em maioria temos homens. E depois temos aqui algumas questões culturais associadas, o Marco há bocado também falou disso, de termos uma liderança muito militarizada. Como é que, primeira pergunta, são duas perguntas provocadoras. Primeira pergunta, será que o facto de sermos liderados maioritariamente por homens retira potencial de humanizar as organizações? Não retira em nada o potencial. Eu sou avesso a isso porque adoro trabalhar com mulheres. Aliás, na minha empresa, as direções de peso estão entregues a mulheres. Operações, comercial, está aqui, a minha diretora comercial trabalha comigo. E a nossa CFO são mulheres. Portanto, e nós, acima de tudo, nós temos aqui, e falei há questões culturais, nós temos aqui algo para disseminar muito importante, que ainda poderá levar mais alguns anos. O grande problema, o grande confronto da liderança é o ego. Okay? Além do ego, depois temos aqui questões culturais e autoestima. Enquanto gestor, eu promovo um quadro que demonstra competência, independentemente do sexo que ele tem. Isto é a minha experiência de 20 e tal anos, já com multinacionais. Agora, na maior parte das empresas, isso não acontece. Não acontece muitas vezes porque nós temos líderes inseguros. Quando esses líderes são inseguros, sentem-se sempre uma ameaça. Ou seja,
O diretor foi convidado, imagina, vir aqui, não pode vir, mas também não recomenda ninguém, porque esse alguém não pode saber mais do que ele ou parecer mais do que ele. Okay? Nós em África temos uma situação em que as mulheres, maioritariamente, a nível global, amadurecem mais rápido que os homens. Em África, culturalmente, amadurecem ainda mais. Porque uma menina de 9, 10 anos já começa a fazer uma série de tarefas em casa. Essas tarefas já lhe dão skills multitasking, as power skills, que depois, quando aproveitadas e bem capitalizadas nas empresas, dão o maior processo, o processo que é o maior ativo no nosso mercado de trabalho, que é um processo de tomada de decisão. Nós podemos ter 1001 processos muito bem organizados e montados, todos bonitinhos por uma consultora, mas quando a administração, a gerência da empresa não tem um bom processo de tomada de decisão, tudo se vai por água abaixo. Okay? Porque pior do que uma má decisão é uma não decisão. E quando nós estamos empurrados ao precipício porque é dia 28 e temos de tomar a decisão até dia 30, vamos tomar com base, muitas vezes, em situações empíricas e não factuais, ou das ciências exatas, não é? Diz o João. Não temos tempo para analisar todos os inputs. A mim não me choca. Agora, a Paula focou duas áreas que para mim são das áreas possivelmente onde há egos mais elevados, a banca e os petróleos. Um miúdo vai trabalhar para o banco, é um caixa, ganha 120 mil coisas e deixa de cumprimentar os vizinhos, não é? Só porque veste um fato e ele, na cabeça dele, já é banqueiro. Ele ainda está num período probatório enquanto caixa, não sabe se passa o segundo semestre, mas já se acha banqueiro, depois passa a efetivo, compra o I10, então quando compra o I10 já passa, já não cumprimenta os 10 miúdos do prédio ao lado. Pronto. E as petrolíferas é um bocado isso, não é? Depois voltamos aqui à questão anterior, não havendo uma cultura de aforro, um indivíduo trabalha numa petrolífera e não teve essa cultura de poupança, etc., se um dia fica sem emprego, temos aqui uma situação muito complicada, porque esta pessoa depois quase não sabe adaptar à realidade. Porque algumas das pessoas das petrolíferas vivem num mundo à parte, eles não vivem em Angola. Eles vivem assim num mundo à parte, só falam inglês, vivem num condomínio porreiro e tal, não falta água, não falta luz, e isto às vezes estamos a exigir KPIs da empregada a quem pagamos 45 mil coisas, pronto, sem conhecer a realidade, epá, mas ela não veio e tal. Depois, numa frase põe 3 palavras em inglês, o pessoal das petrolíferas tem assim umas coisas um bocadinho diferentes. Pronto, acho que não há muito mais a responder, não é? Isto depois, como eu disse há pouco, pá, é uma questão muito sincera, muito das pessoas se quererem fazer e não querer mostrar. Acho que às vezes é mais a questão do querer mostrar do que querer fazer. É muito isso. Muito bom. Obrigada, Laura. Muitos líderes têm solicitado nos últimos meses formações que permitam chegar ao coração dos colaboradores. Também um pouco fruto do efeito da pandemia, das pessoas terem estado mais isoladas, mais afastadas, então agora vamos criar aqui condições para aproximar as pessoas. Só que aqui vai tocar ao que o Marcos estava a dizer, da questão do ego. Então, vulnerabilidade, frescura ou é realmente uma necessidade e uma possibilidade de implementar nas organizações? João? Quem não aceitar esse caminho é, com certeza, falta de maturidade. Não tem nada de frescura nós colocarmos a mão na consciência e admitirmos que temos um caminho a percorrer e precisamos ser sensibilizados e informados em algumas áreas. Agora, não é as empresas terem os pacotes formativos, injetar tempo, injetar dinheiro nestas ações. Os gestores e os líderes têm que devem colocar a mão na consciência e, de uma forma honesta para eles próprios, verem e admitirem que podem melhorar em certos aspectos. Porque quando as pessoas não admitem, e se não veem que podem trabalhar, que podem melhorar algumas áreas comportamentais, as técnicas são sempre mais fáceis,
não estamos a fazer nada. Estamos a desperdiçar tempo, energia e orçamento. E aí é que normalmente eu vejo as dificuldades em nós admitirmos, e eu também me incluo com certeza nisso, que podemos melhorar. Que se nós olharmos para aquele tema, para esta temática, fizermos uma introspeção e dissermos assim, estou a falhar aqui, posso melhorar aqui, nestes aspectos, com certeza a evolução virá, e quem mostrar isso só mostra o facto de maturidade. Não vejo que seja uma frescura, nem vulnerabilidade, como dizia, as pessoas admitirem que necessitam de formação e sensibilização. Otávio, o que é que parece? A vulnerabilidade é efetivamente uma necessidade nas organizações? É responsabilidade dos gestores? Como é que fazemos esta transição ou esta integração de sentimentos, resultados, egos, processos, tecnologia? Ainda vamos falar um pouquinho de tecnologia no meio disto tudo. Bom, vulnerabilidade não é fraqueza. Eu acho que tem que definir bem os conceitos, entender e fazer essa reflexão e, novamente, sempre estar colocando esses pontos na mesa. Sucesso do líder significa ter um time que faça coisas melhor que ele, como você mencionou. O líder não é o super-homem, ele não é o cara que conhece tudo de tudo. Eu não tenho a menor... estou aprendendo muito aqui em Angola de temas técnicos que na minha carreira eu, como comercial e marketing, vi plano de CAPEX, aprovações, etc. Mas hoje eu tenho que assinar o transformador, que vai entrar lá na fala que eu vou investir X mil dólares. Mas alguém técnico está me ajudando e o que eu preciso entender com ele é se aquele transformador me garante a capacidade que eu tenho de crescimento no plano de negócio. E tecnicamente tem alguém que me ajuda nisso. Assim como o meu diretor de vendas conhece muito melhor do mercado angolano de distribuição e de que accounts, os clientes, do que eu conheço. Como é que eu posso agregar valor à conversa? Através de estratégias, planos de negócio, fazer um bom plano com os nossos principais clientes, ajudá-lo nesse processo, desafiar em alguns momentos, mas conhecimento técnico e local dele é imprescindível. E por aí vai, a gente pode dar aqui 50 exemplos. Então, quando a gente consegue deixar isso claro para a liderança, as pessoas internalizam isso, elas começam, no meu ponto de vista, a entender que mostrar que naquela área ele não é o super-homem não tem problema nenhum. É como, precisa melhorar no inglês. E aí vem uma outra vertente. O problema não é que você precisa melhorar no inglês. O problema é se você não fizer nada para melhorar no inglês. E como é que a gente te ajuda a melhorar no seu inglês? Como é que a gente ajuda a desenvolver mais? E a gente tem que dar esse suporte, seja técnico para o idioma, e a pessoa também tem que fazer a parte dela e buscar esse crescimento e buscar esse também autodesenvolvimento. Então, eu acredito muito nessa reflexão e que isso tem que acontecer no dia a dia das conversas, nos feedbacks, nas conversas, no dia a dia com o time, porque aquelas sessões tradicionais de mid-year review, final do ano, revisão de performance, que são importantes, são os processos corporativos, aquilo é uma consequência de uma série de conversas que aconteceram nos primeiros 6 meses do ano, durante os 12 meses do ano, aonde fica muito mais fácil depois entender quais são as fortalezas, quais são as oportunidades que existem de desenvolvimento. Então, eu acho que é puxar essa reflexão para uma liderança madura e que leva isso de uma maneira tranquila. E, sem dúvida, para mim, os melhores líderes e os melhores resultados, e eu particularmente na minha vida, consegui grandes resultados com grandes pessoas que trabalharam comigo. Que são caras fantásticos, geniais e que me levaram, se eu estou aqui hoje é porque eu tive muita gente boa, conhecia mais de algumas coisas e complementaram e a gente fez um time muito bacana junto. Então, trazer essa reflexão, falar, trazer isso à mesa, colocar isso à mesa na discussão, falar com as pessoas, falar com o time de liderança
E o time de liderança, obviamente, ir colocando essa conversa dentro da organização de uma maneira estruturada, e as coisas, eu acho que nesse sentido começam a caminhar e fica muito mais fácil falar sobre uma oportunidade, sobre uma vulnerabilidade, que não é uma fraqueza em si. Obrigada. Então, na verdade, nós também temos aqui um trabalho de parte a parte. Muitas vezes as organizações pedem formações, os líderes pedem formações, porque a minha equipa precisa melhorar isto, a minha equipa precisa melhorar aquilo, a cultura da organização precisa melhorar isto, então nós trazemos as pessoas para a sala e estamos ali dias e dias em horas de formação, e um dos primeiros feedbacks que normalmente nós também recebemos, nós formadores em sala, são os colaboradores a dizer: mas não adianta nada eu estar aqui a fazer esta formação e os meus líderes não estarem também aqui a fazer esta formação. Então eu quero também deixar aqui, esta pergunta não estava prevista, então, mas acabou por vir aqui no meio daquilo que vocês foram trazendo, e de facto gostava de que falássemos aqui um pouco sobre isto, porque de facto vou percebendo nas interações que tenho em sala com a maioria dos colaboradores que há este sentimento de, quer dizer, nós precisamos de formação, mas e eles, que parecem ser uma entidade à parte, não é? A liderança normalmente é meio vista. Se vocês não sabiam, eu vou partilhar convosco este segredo, é que as lideranças normalmente são vistas como eles, é o nós e aquela entidade que está ali naquele planeta, que é o deles. E então eles mandaram-nos para a formação, mas e eles? Na verdade, eles também precisam trabalhar um mindset, porque depois eu estou aqui a ter formação sobre empatia, mas eu tenho um líder que me diz: está bem, mas agora não tenho tempo para isso porque tenho um relatório para entregar. Então, queria deixar aqui esta provocação para vocês dizerem a vossa percepção sobre isso. Quem quer começar? Posso começar ainda dando aqui um update à questão anterior. A questão o Otávio falava muito bem, a vulnerabilidade não é uma fraqueza, ela faz parte do ser humano, todos nós somos vulneráveis em algum aspecto. Portanto, eu sou uma pessoa muito impulsiva e intensa, que poderá ser uma vulnerabilidade para mim. Muitas vezes eu tenho situações de final do dia que eu sei que se responder àquele e-mail, vou responder a quente, vão-me passar. E então tenho que falar com alguém que está ao meu lado, que me ajuda a estruturar a resposta, porque eu para mim parto logo, aquilo é logo a quente, ou então muitas vezes eu digo para o dia seguinte, e uma boa noite de sono, uma boa conselheira, e a Cátia muitas vezes está aqui, acaba por ser muitas vezes aqui o meu backup, porque e uma das coisas que me tira do sério é quando tenho clientes arrogantes e que faltam a respeito à minha equipa. Como eu digo, eles não são só a minha equipa, são os meus números. E então, como um bom pai, tenho vontade de ir lá e partir logo à galheta e pontapé. E a Cátia ajuda mais vezes ali a estruturar a melhor resposta para o cliente. Eu acho que muitas vezes nós olhamos para os processos como uns documentos fechados, como blocos. Não, são documentos em aberto. É como a missão e os valores da empresa. Há cadeira, é como os cursos, não é? Temos cadeiras de tronco comum, mas depois temos especializações. Bem, nós tomamos uma decisão hoje, começamos a desenvolver competências com 20, 22, 24 anos, depois aos 26 começamos a ter interesse por outras áreas, aos 50 se calhar teremos outras, e este expertise que vamos adquirindo ao longo dos anos não nos pode também tornar nem arrogantes, nem resistentes à mudança. As melhores equipas são aquelas que são multidisciplinares, que trazem um jovem de 25 anos, que trazem uma frescura de conhecimento tecnológico, como dizia o Otávio, fantástico. Ok, mas temos o senhor de 60 que tem a 4ª classe e que tem aquele coisa sensitivo, muito... Eu tive um mecânico aqui há uns anos, o senhor que tinha vivido muitos anos na Venezuela, e era o especialista a reparar motores de motas em V, das árvores. E o senhor, enquanto outros chegavam lá com o computador e não sei o quê, aquele senhor pegava num banquinho, tinha a moto a trabalhar, sentava-se ao lado da moto, encostava quase o ouvido e ia afinando do ouvido. Portanto, e nós continuamos a precisar destas pessoas, porque a sociedade é composta por tudo isto. E nós vivemos às vezes um bocado, queremos copiar modelos europeus,
Nós não podemos pegar num jovem que viveu num bairro muito desagradável, onde toda a sua infância foi passada na rua, de coisas muito intensas, de muito tato, etc. E nós queremos fechá-lo dentro de uma sala com 12 horas de aula e queremos fazer dele um doutor. Não é questão disso. Não há, mesmo nas famílias, o que é licenciado não é melhor do que o outro que tem o médio. Não quer dizer isso. As empresas precisam primeiro, e as famílias, de boas pessoas. Nós primeiro precisamos de bons indivíduos para formar bons profissionais. E nós precisamos é de ter pessoas boas. O bom canalizador, o bom eletricista, o bom mecânico, o bom engraxador. Tenta ser o melhor naquilo que tu fazes. E ter bom caráter, bom índole. Não é o facto de termos... Nós, sobretudo nas empresas, às vezes, eu quando entrevisto jovens, ele está-me a descrever um rol de diplomas que tirou e tem um currículo com 6 páginas, fez uma formação online de uma manhã e imprimiu um certificado e junta ali. Calma. Não precisamos disso tudo, porque na prática ele sabe muito pouco. Okay? E depois nós dizemos, ok, tiveste, portanto, a instrução 12º ano, são 12 anos de instrução, mais 4 anos de faculdade, mais uma pós-graduação. E o teu currículo está cheio de erros de palmatória. E quem escreve mal no seu próprio currículo vai escrever mal com os meus clientes. E eu não quero. Passa por aí. Portanto, há um propósito e esse propósito deve ser passado. A questão, a Paula falava aqui há pouco, a liderança, eles lá, nós aqui. Eu acho que há aqui digamos que há quase 2 problemas. Muitas vezes são os líderes que se põem nessa situação, chefes, líderes, como queiram chamar. Conheço alguns administradores que acham que vivem num mundo à parte. Eles, claro, não carregam já a pasta e não tocam no botão do elevador. Parece que alguém vai ficar com o ADN deles. Tem que vir alguém para clicar no botão do elevador que eles precisam. Isso faz muita confusão. Mas pronto, respeito aquela coisa de eu, sei lá, ter uma pessoa. Eu faço muita confusão, sou um gestor muito prático, de ter uma pessoa numa organização, se calhar com poucas pessoas, só para servir café, quer dizer, levanta-te, vai lá buscar o teu café. Não faz sentido, aquela pessoa pode ser capitalizada para fazer outras coisas, não é? Ou para ti só buscar uma impressão, então levanta-te e vai lá. Não faz sentido. Mas na nossa cultura, eu se calhar devo ter... Há muita gente que não pensa nisso. E isso é uma eficiência das empresas. Eu posso ter processos muito bem desenhados, mas se eu próprio não os pratico, não penso na eficiência deles, não sei. Acho que como digo, é uma questão muito ainda cultural e que tem que ser trabalhada. Ainda temos que falar muito sobre isso. Otávio, que tal este contributo aqui do Marco como aproximar este nós e eles, como ir eliminando esta bolha que muitas organizações foram criando, de nós estamos aqui, vocês estão aí, vocês vão para a formação, nós não, quem precisa são vocês. Bom, eu acho que a liderança, por exemplo, pelo exemplo, não é um chavão. Chavão, sim, em português, angolano. Então, sei que a gente tem algum brasileiro, a gente mudou um pouco a língua portuguesa. Então, liderar, por exemplo, é um fato. Não dá para fazer uma transformação de cultura, de pensamento, de comportamento, se a liderança não tiver comportamento correto e der o exemplo. Não dá para pedir que alguém atravesse na faixa de pedestre se o líder, no dia seguinte, passa pelo lado ali porque é mais fácil passar. Então, uma vez que isso está incorporado, nós como líderes estamos sendo vistos 24/7. Eu tive um gestor uma vez que me disse isso.
Nós, como líderes, estamos sendo vistos 24/7. Tem os ônus, tem os bônus e os ônus de ser líder, né? De estar num cargo de liderança. Então a gente está sendo visto, a gente está sendo observado. E aqui, assim como no Brasil, eu acho que, voltando ao tema da humanização, a gente tem que estar como líder nas operações, mostrar que também a liderança está lá, comer no refeitório da companhia. Qual a diferença entre o presidente da companhia e o segurança que está lá? Nenhuma. Não é? Isso é estar lá, conhecer as pessoas, bater um papo, perguntar como é que você está, bom dia, antes de pedir o relatório. Em geral acontece muito disso, não é? Exatamente. Você nem falou bom dia. E eu aprendi isso na minha vida também. Eu só fui aprendendo, eu tive meus feedbacks, tive meus aprendizados, não é? E olha, Otávio, você passou aquele dia lá, não falou bom dia para ninguém, eu me achava o cara mais simpático do mundo. E eu tive feedback, falei, puxa, realmente, tem momentos que eu já chego pensando naquilo que eu preciso entregar e não dei bom dia para as pessoas. Eu perguntei como é que você está, como é que está a sua família, está bem, legal, bacana, olha, vamos sentar aqui, a gente precisa resolver isso, tal. Então acho que realmente a gente dar o exemplo, e eu falo muito do time de liderança porque num processo de transformação profundo, e nesse caso é o que está acontecendo nas nossas operações, e a gente vem avançando muito rápido, nós precisamos que a liderança esteja muito coesa no mesmo propósito e entenda isso. Porque, obviamente, se eu tenho ali 5, 6, 7, 8, 9 líderes que tem 3 gestores debaixo deles, e esses 50 caras vão tendo um comportamento diferente, vai acontecer um comportamento diferente da operação. Eu não tenho a menor dúvida. 90% das pessoas vão entender aquele comportamento, vão se espelhar num bom exemplo e vão mudar o seu comportamento. Sempre vai ter uma parte das pessoas que não quer a mudança, quer contra a mudança, e tudo bem, faz parte da vida, e aí as coisas acontecem, cada um escolhe outros caminhos. Mas eu acredito muito na liderança pelo exemplo e funciona, e a gente tem que investir muito nisso com o nosso time. Obrigada. João, numa empresa onde a tecnologia, estão sempre atentos à tecnologia que sai, para a evolução do vosso equipamento, da vossa entrega final ao cliente, até que ponto é que o foco na tecnologia pode estar a afetar o foco na humanização, da organização, dos processos, do relacionamento entre as pessoas? Sim, o risco está em se nós olhamos só para a tecnologia como um fator de isolamento e apostarmos em tudo o que é digital e deixarmos de ter o contacto pessoal e as emoções. Eu não acredito numa liderança à distância. Só à distância, agora é tudo por videoconferência, já não vamos, cada um em sua casa, a trabalhar de forma permanente. Acho que tem que haver um meio termo, mas só ainda esse caminho é um caminho muito perigoso, porque é preciso ver, é preciso sentir, é preciso conversar, é preciso como estamos a fazer aqui, olhos nos olhos, e olhos nos olhos, estarmos aqui a conversar é diferente de cada um estar numa parte do globo a olhar para um monitor, porque vê, mas não sente e não se percebe do que está a acontecer. Mas é um caminho inevitável. A tecnologia está-nos a levar para aí, a pandemia ainda veio reforçar esse caminho. Não acredito que vai ser um mix. Provavelmente vamos viajar menos em trabalho. Viajámos menos em trabalho com a pandemia, agora tivemos um pico de vontade, mas é natural que depois volte a resfriar, que haja o tal pico de conferências e calls, estava sempre toda a gente em call, passávamos o dia em call, em casa, nos escritórios isolados, com os fones nos ouvidos a olhar para um monitor. Tivemos esse pico, a vontade e a necessidade do ser humano de estar presente, ter aquele contacto, voltou a que voltássemos a encontrar ainda com mais força. Quem viajou, quem teve o privilégio de viajar
pela Europa neste verão, viu a necessidade que as pessoas tinham de contacto, de sentirem, de verem, de saírem, de jantar fora, aquela necessidade que está intrínseca ao ser humano. Por isso eu acho que vamos entrar numa linha de equilíbrio e a tecnologia vai para ficar, vamos continuar a ter equipamentos mais tecnológicos, mais ferramentas ao nosso dispor dentro das organizações e cabe-nos a nós fazer esse equilíbrio. Quando é necessário, quando nós tiramos proveito disso, quando acrescentamos valor para nós próprios e para as organizações em trabalhar desse modo, muito bem. Mas só de um modo completamente virtual e sem sentimento, acho que não vai ser esse o caminho. Obrigada. Na verdade, acho que resumiste aqui a palavra que pode... Força. Eu concordo também com o João, mas acho que nós podemos ter aqui, e o Covid já nos ensinou isso, modelos de gestão híbrida. Okay? Acho que o grande desafio da humanidade passa pela gestão da tecnologia, até mesmo do seio familiar. Nós não podemos privar os nossos filhos da tecnologia, mas não devem passar demasiadas horas na tecnologia. Tira-lhes skills enquanto seres humanos, futuros profissionais, etc. E é preciso afetos, é preciso abraços, é preciso... Há coisas que é preciso sentir. E na minha atividade não consigo ter uma liderança remota. Há coisas, humanidade industrial, nós temos que ir lá. Se vamos fazer o seguro multirriscos dessa empresa, nós temos que ir lá ver aquilo. É preciso ver a qualidade da instalação elétrica, se tem os meios de incêndio ativos, se o gerador está isolado, se o depósito de combustível do gerador serve plástico, não é? Isso tem que se ir à empresa, ver, sentir. Não conseguimos fazê-lo. Essa foi a parte mais difícil que eu tive do confinamento, em estar o dia todo em calls e deixar, porque eu próprio depois não conseguia fazer o briefing da reunião, achava que faltava sempre alguma coisa. E depois chegava ao final do dia com uma dor de cabeça tremenda e eu próprio já não conseguia ouvir o meu nome, que era muito chato. Acho que o segredo aqui é mesmo o equilíbrio, não é? O equilíbrio entre tecnologia e a presença física, equilíbrio entre processos e relacionamentos e comunicação em pessoas. O segredo, acho que está mesmo, o desafio que nós temos é mesmo equilibrar tudo isto. Marlene, queres perguntas e respostas? Vamos abrir agora aqui uns minutinhos para quem tiver perguntas, estejam à vontade. Bom dia aos presentes. Eu tenho uma questão interessante. De acordo com a abordagem do Marco, portanto vou atingir mais no Marco. Normalmente hoje os gestores, sobretudo os líderes, podemos assim dizer, tomam decisão empíricas. Os dados que nós trabalhamos nas empresas, sobretudo quando falamos de dados financeiros, nós trabalhamos mais para o fisco. E é um erro muito grande, quer dizer, a contabilidade nas organizações é mais preocupado com a fiscalidade, ou seja, mais preocupado com os impostos, e a organização interna, aquela informação para a tomada de decisão, tem causado, de certo modo, algum dissabor, tanto nas decisões que são tomadas. É controverso aquilo que nós temos do ponto de vista de registro e, consequentemente, também daquilo que são os dados ou os relatórios financeiros que nós temos. Nesta realidade, eu queria saber de que forma os gestores se preocupam com os objetivos individuais e, consequentemente, os coletivos. Ok, obrigado. A questão é para mim, então. Sim, para mim. É assim, o primeiro ponto, nem todos os gestores são líderes. É um caminho. Uns vão lá chegar, outros não. Serão sempre gestores e serão chefes. Segundo ponto, nem todas as empresas trabalham da forma como diz. Depois, depende aqui da capacidade de cada um. Ou seja, as empresas muitas vezes preocupam-se. Vou dar o exemplo da minha área de atuação, os seguros. Nós nos seguros podemos estar a pensar em crescimento, não podemos estar a pensar em crescimento se não houver retenção. Uma carteira, uma seguradora com uma gestão eficiente tem que ter no mínimo 82% de retenção da sua carteira do ano anterior
para crescer. Não vale a pena eu crescer no número. Depois os números valem o que valem. Nem é só questão dos números, ou seja, a comunicação associada aos números, não é? Se eu tiver 3 clientes e depois passar no ano seguinte para 9, não é? Eu posso dizer que cresci 300%. E isto é muito bonito ouvir, mas eu passaria a ter 9 clientes, não é mesmo? Não é? Depois depende da dimensão desses clientes. Não creio, mas como disse, isto é um processo evolutivo da empresa, tem a ver com o processo evolutivo da empresa, com uma liderança honesta e transparente. O princípio básico de uma equipa: 2 ou mais pessoas unidas por um objetivo comum e que prestam contas. Podemos ter sempre aqui o paralelismo do desporto, quer dizer, uma equipa desportiva tem que prestar contas aos seus adeptos, são os resultados. Okay? E uma empresa poderá ter uma gestão transparente e explicar aos seus colaboradores, desde o topo para a base, qual é a sua rentabilidade. E nestes briefings coletivos, muitas vezes, se calhar o motorista que nunca foi ouvido, nunca lhe deram palavra, porque anda o dia todo na rua e tem um conhecimento e um tato do mercado, por vezes mais apurado que o meu em algumas situações, poderá dar ali um input interessante na questão de outras oportunidades de negócio, outros nichos de mercado. Portanto, o grande problema é que, por vezes, as empresas, sobretudo no nosso mercado, só procuram negócios de muitos milhões. Um negócio de muitos milhões, quando sai, abala totalmente uma empresa. Okay? Se tivermos vários clientes com um negócio de 1 milhar, temos uma carteira de milhões. A probabilidade de muitos clientes nos abandonarem, se eu tiver um bom serviço, okay, é diminuta face a um cliente. É normal, não há negócios ad eternum. E esta gestão acomodada, eu ganhei a conta de uma empresa, sei lá, imaginem, uma Unitel, e agora não faço mais nada, aquilo dá lucro, espetacular. Está bem, mas é preciso trabalhar, é preciso procurar outros, porque não vai ter essa conta sempre. E tem que acompanhar. Eu digo sempre isto à minha equipa: os nossos clientes não têm que nos procurar por sermos os mais baratos, nunca. Têm que nos procurar por sermos os melhores, por sermos eficazes, por respondermos, por sermos sinceros. E nunca vamos ter os clientes sempre, se calhar. Mas é importante analisarmos, o Otávio acho que falou disso, porque é que eu perco aquele cliente. É uma lição, é um aprendizado para que eu não perca o outro. E pôr o dedo na ferida. Humildade, acima de tudo. Acho que respondi à questão, sério. Olá, sou a Patrícia, sou diretora de marketing e o que eu tenho não é bem uma questão, é mais uma curiosidade acerca da opinião, porque eu tenho uma opinião de estes mais de 10 anos em Angola como diretora de marketing em relação à liderança e demorei algum tempo. Penso que quando chegamos a Angola precisamos de algum tempo a conhecer o mercado e muito tempo de andar na rua para conhecer bem a realidade angolana, que há 10 anos era há mais de 10 anos quando eu cheguei, era totalmente diferente daquela que é hoje. E a conclusão a que eu cheguei na altura é exatamente a mesma que eu vivo hoje em dia, é que os angolanos são, acima de tudo, um povo muito carente de afetos. Afetos que estão associados a tudo, às necessidades desde mais básicas, às físicas, a todas elas. E penso que quando nós estamos a constituir uma equipa, no meu caso de marketing, por exemplo, que eu faço sempre os meus processos de seleção pessoalmente, e se tiver 2 currículos à minha frente, se calhar vou optar pelo currículo da pessoa que me parece que tem melhor caráter e não um melhor currículo profissional. Eu giro todas as minhas equipas através dos afetos, porque sei que estruturalmente e financeiramente muitas vezes a empresa não tem condições financeiras
de os compensar financeiramente como eles merecem. Mas, efetivamente, se eu fizer a minha parte como líder, de efetivamente estar ao lado deles todos os dias, e sendo eles uma equipa de 198 pessoas, eu não consigo pessoalmente dar atenção a todos eles, mas consigo estar com eles todos os dias e consigo, numa ação, arregaçar as mangas, ir nos Sons do Atlético, ir para lá montar palcos com eles, ir estar sempre ao lado deles e todas as semanas almoçar com um diferente e saber como é que se chama a mulher de todos eles e saber como é que se chamam os filhos de todos eles e eles terem liberdade de, quando têm um problema pessoal, virem ter comigo. E isso ser de facto uma grande chatice e uma grande maçada, mas isso fazer parte da nossa função também enquanto líderes. E eu não consigo olhar para a liderança como eu tenho a certeza que eles também não olham para mim como ela e nós. Porque eu não vejo que as coisas façam muito sentido, não fazem muito sentido para mim assim. Portanto, eu não consigo perceber muito bem como é que as coisas conseguem chegar a esse ponto hoje em dia, não é? Sabendo nós o que sabemos, e principalmente em Angola, olhar para esse tipo de realidades em outras estruturas faz-me muita confusão, porque de facto a massa da empresa são as pessoas, portanto faz-me de facto muita confusão. Portanto, eu gostava de saber como é que um CEO de uma empresa, um diretor-geral de uma empresa, quando ele vai dar formação, por exemplo, ou vai ter uma conversa com um diretor que está a contratar, no caso seja eu, não é? Um CEO que me esteja a contratar, um diretor-geral que me esteja a contratar, se esse não é um dos pontos que ele vai ter em conta, como é que esta pessoa vai liderar a minha equipa, pondo as coisas ao contrário. Não sendo como é que nós vamos liderar a equipa, mas como é que o meu diretor vai liderar a equipa da minha empresa. Porque, para todos os efeitos, a pessoa que nós estamos a contratar ou vai tratar a empresa como se fosse dela e a equipa como se fossem quase os seus filhos, porque a minha equipa toda me chama mãe. Quais são os critérios que utilizam, então, para contratar um cargo de liderança? Eu vou dar 2 inputs. Primeiro, volto a falar do equilíbrio. As empresas têm políticas sociais, mas não são uma instituição social sem fins lucrativos. Atenção. E se me focar nos problemas de todos, passamos a ter um mega problema que a empresa não sobrevive. Falou há pouco dos currículos. É desgastante. Eu entrevisto, digamos que uma boa porcentagem, hoje em dia já não o consigo contextualizar tanto, mas entrevisto uma boa parte dos currículos que nos chegam. Já não entrevisto tantos, porque preparei ao longo de 4 anos alguns diretores e chefes de departamentos que já conseguem fazer essa triagem. Okay? Porque são pares que vão trabalhar com eles, devem ser eles também a escolhê-los e pô-los à prova. Agora, não posso querer que as pessoas, ou seja, ter os estereótipos e querer que aquela pessoa pense exatamente como eu, sem haver diálogo. As pessoas têm que ser postas à prova. E eu tenho, às vezes sou um bocado, as pessoas acham-me provocador, mas acho que sou mais frontal e eu sou completamente desleixado de preconceitos e acho eu tenho que ter prazer em sentir aquilo que faço e sou totalmente frontal naquilo que digo às pessoas. E isso às vezes, sobretudo nas promoções internas de meio, não é? As vias intermédias. Porque ele e não eu. E às vezes as pessoas fogem a responder às questões. Aquela pessoa, para esta função, é melhor que tu nisto, nisto e nisto. Mas ninguém é suficientemente mau. Tu és boa nisto, és bom nisto, nisto e nisto. Deves apostar mais nisto e poderá haver um caminho aberto para outra função. Agora, eu tenho que promover alguém e a pessoa neste momento que reúne
melhores condições para esse cargo é esta pessoa. Mas também há erros de casting. Ninguém é 100%. Até porque as pessoas mudam, todos nós mudamos. Acho que respondi a parte. Otávio, queres responder alguma coisa? Eu acho que a gente, quando vai fazer uma contratação, tem que entender muito bem o escopo da posição e se é um cargo mais técnico, se é um cargo mais de gestão, de influenciamento, de engajamento, enfim, engajamento está por todos os lados, mas de uma certa forma você tem perfis que vão trabalhar e fazer uma atividade específica e vão entregar um certo resultado. E essa pessoa não necessariamente vai estar gerenciando outras pessoas e fazendo uma gestão coletiva. Neste caso é a contratação de pessoas da direção que vai estar a gerir pessoas. Claro, nesse momento é importante identificar, porque se a gente fizer hoje qualquer pesquisa de retenção e de clima, benefícios e salários saem. Mas não é o primeiro. Não é o primeiro. Sim, vários outros fatores. Claro, a liderança, o comportamento da liderança é fundamental nesse processo. Mas como foi dito no fórum, né, a gente tem um papel social, tem um papel de colaboração e de crescimento, mas no final existem certos limites corporativos para atender todas as necessidades. E aí também se faz mais necessário uma liderança que tenha essa capacidade de entender os limites corporativos e as necessidades que existem, até onde pode ser ajudado, pode ser colaborado. Mas, sem sombra de dúvida, um perfil técnico que não tem habilidades gerenciais, de influência, de engajamento e de colaboração, não funciona. Isso você vai identificar numa conversa. Obviamente, eu sou muito partidário da entrevista pessoal, não substitui, ajuda muito a parte hoje da comunicação, enfim, facilitou muito. É até uma maneira de você contratar um profissional se ele não está fisicamente no local. Mas, sem dúvida, eu acho que é um dos pontos muito que tem que ser explorados do estilo de liderança, da forma de agir, dos resultados que atingiu, de como desenvolveu as pessoas, como estão essas pessoas hoje que foram desenvolvidas ou lideradas por esse líder. Enfim, é uma combinação tão importante como o lado técnico, profissional e de resultados. Como chegou lá? Esse é o importante, não? Como aquele líder chegou naqueles resultados, entregou aqueles resultados, qual foi a jornada, o que as pessoas participaram, o que ele desenvolveu naquele modelo, como é que as pessoas estão hoje, como ele pegou essas pessoas, como ele deixou essas pessoas e essa organização. Acho que estamos... Não sei se alguém tem mais alguma questão. Temos ali... Bom dia a todos. Chamo-me Ari Coelho, faço parte da equipa de recursos humanos da Unitel. Também queria colocar duas questões dentro de uma. O Marco falou muito sobre a cultura, princípios e valores da sociedade, e eu acredito que esse é o ponto de partida para falar de liderança, porque as nossas empresas angolanas não estão fora do ecossistema social. Por vezes o que eu sinto é que nós importamos modelos de países frios para aplicar em países tropicais. Tão simples assim, de forma taxativa e linear. E acredito que é preciso essa adaptabilidade e o líder tem que ser flexível no sentido de poder fazer essas leituras e aplicar de forma mais correta e assertiva os princípios e valores e aquilo que precisa passar aos trabalhadores. Em alguns momentos senti que falou-se muito do liderado e menos do líder, e dentro dessa narrativa que eu coloquei na mesa, queria perceber nas vossas empresas quais são as dinâmicas e ações que vocês implementam no sentido de capacitar os vossos líderes para poderem conseguir ter essa flexibilidade, porque estamos a falar de liderança humanizada, princípios, eventualmente processos em papéis, mas na prática, como é que se capacita? Eu sou da opinião que só formação não resolve, e o Otávio partilhou a sua experiência pessoal, entre aspas, que teve que estar no terreno, compreender. Provavelmente se eu desse uma formação ao Otávio como viver em Angola, ele não se adaptaria tão bem
nas empresas em que trabalha, teve que viver na realidade. Então, gostaria de compreender quais são as ações que vocês empreendem nas vossas organizações para capacitarem os vossos líderes a fazerem a diferença junto dos seus liderados. E a segunda componente da minha pergunta era relativa à cultura do feedback. Falamos em feedback algumas vezes, que é difícil tanto para quem dá como para quem recebe. Também queria pôr na mesma perspectiva como é que vocês desenvolvem os vossos líderes no sentido de dar feedback e também poder ouvir feedbacks, que é a parte mais difícil. Portanto, sendo lacónico, eram essas duas componentes que queria trazer na minha pergunta. Obrigado. Quem quer responder? Começa, João, vês que respondemos. Gostei da parte do frio e do quente. Mas é que passa-se muito isto na nossa realidade. Tentarmos trazer modelos meio escandinavos e tentar aplicar em Angola. Eu passei por isso, porque muito da minha formação base como líder e como gestor tem muito da vertente nórdica. Para mim, a reunião às 8h30 é às 8h25 toda a gente na sala. Pode ver que tenham alguma justificação. Mas depois é preciso promover este equilíbrio e esta adaptação. E tudo parte de nós termos pessoas que sejam boas pessoas, como dizia o Marco, que sejam honestas, que tenham atitude, que tenham vontade. Porque se nós continuarmos a premiar em certo aspecto, não olhando para isso, pessoas sejam mais desonestas, que tenham comportamentos errados, também não é esse o caminho. Vejamos, no caso que desculpa, não conheço o seu nome, que o Ari estava a se referir. Como é que nós vamos depois passar para dentro das empresas aquela preocupação em os gestores, as chefias intermédias, cuidarem dos seus liderados? Nós temos, no nosso grupo, a felicidade de ter um departamento que pensa nessa estratégia a nível nacional nas empresas do grupo em Angola. E isto torna tudo muito mais fácil. Se nós tivermos estruturas que se preocupem mesmo com as pessoas, o caminho a seguir é muito mais fácil de definir e nós depois, como líderes, analisarmos o nosso tempo e a nossa energia para o fazermos implementar. Porque se nós estivermos à espera que sejam CEOs ou sejam os diretores que durante o seu dia vão tirar um bocadinho do seu tempo para olhar para as pessoas ou para pensar, vai haver sempre aquela desculpa, não tive tempo. O ser humano é assim. Acaba por arranjar sempre tempo para aquilo que quer e depois desculpas para aquilo que não quer. Então, havendo esses planos, pensando seriamente no assunto, sensibilizando as nossas FIAs intermédias, diretores, gestores, sejam o que for, a olharem pelas suas pessoas, terá resultados. Só mais 30 segundos, se me permite. Nós tivemos uma atividade muito curiosa quando eu entrei para o Autor Sueco, que eram conversas rápidas, 10 minutos. Qualquer pessoa se podia inscrever para falar com o ilustre CEO. Espetacular aquilo, ir falar com o CEO. Claro que aquilo tinha que ter assim um bocadinho de organização, não, para as pessoas se inscreverem, mas e depois eu apontava tudo, o nome da pessoa, o que é que ela falava. Podem imaginar que durante aqueles 10 ou 15 minutos as pessoas falavam tudo, mas o que nós conseguimos extrair dali e conseguimos melhorar, e conseguimos implementar e olhar para assuntos que nem nos passavam pela cabeça foi muito gratificante e trouxe bons resultados. Eu acho que acima de tudo, como dizia, do meu exemplo, trabalho com a porta aberta, literalmente com a porta aberta, só fecho quando tenho alguma call ou alguma reunião, preciso mesmo de fechar. A minha porta está sempre aberta para receber as pessoas, dentro também dos limites, porque também tenho ali uma série de tarefas e exercícios de concentração, eu preciso estar concentrado, mas eu acho que o facto de termos a porta aberta para as pessoas e o pedirem para entrar, ou pedir ali mais 10 minutos, ou que eu preciso, ouvir. O grande problema de uma boa parte dos gestores é que não conseguem ouvir. No entanto, também somos humanos e às vezes
torna-se complicado ouvir toda a gente a todo o tempo. Okay? Depois, pedir desculpa, quando falo da cultura de feedback, pedir desculpa não nos fragiliza, só nos fortalece. Portanto, o facto de me ter passado um e-mail por esquecimento, whatever, e eu não ter respondido a um técnico, e ele cobrar-me essa resposta, e eu pedir-lhe desculpa e responder de imediato, não me fragiliza, só me fortalece. E se eu fomentar isto na empresa, sem qualquer represália, etc., estreito uma comunicação. O grande problema, e quando falei da questão militarizada no início, para que não seja mal interpretada, porque eu até estudei na Escola Naval, portanto tenho algum rigor, porque estive lá um ano e tenho algum rigor, como o João diz, dos 5 minutos antes, de saber passar uma calça, ter uma calça vincada, portanto foram coisas que ficam para a vida, e muito bem. Agora, há regras a cumprir. Uma organização tem que ter, não é só processos, tem que ter regras. Há um horário de entrada, ok? Porque, sobretudo nas empresas em que tem o comércio, se uma pessoa está à porta, se marca lá 8 horas que está aberto e o cliente está à porta, o cliente é que é soberano. O nosso patrão é o cliente. Nós podemos ter uma comissão executiva, não sei quantos administradores, se não houver clientes a alimentar toda esta cadeia, a empresa fecha. Okay? Passa a ser o chamado DPN, né? Que é o diretor de porcaria nenhuma. Nós aqui em Angola temos toda a gente quer ter muitas reuniões. Ok? E um rapaz brasileiro com quem trabalhei há uns anos dizia que passamos o dia em repone, que era reunião de porcaria nenhuma. Porque, resumidamente, aquilo não divaga-se de tudo e mais alguma coisa. É foco e, acima de tudo, a gestão de tempo. Porque se eu falho na gestão de tempo, também não consigo gerir o que quer que seja. Muito, e ainda mais a minha vida pessoal. Okay? Também tenho uma vida pessoal. Se não tiver uma vida pessoal equilibrada, não posso ser um bom gestor. Que, acima de tudo, antes, como disse há pouco, sou um gestor de pessoas. Tenho que gerir pessoas. Tenho que rentabilizar uma equipa, tentar tirar o melhor de cada um em prol dos objetivos comuns, basicamente. Bom, só uma reflexão aqui, escutando os colegas. No passado se falava muito, deixa o trabalho no trabalho e a casa não vai para o trabalho. Impossível. Impossível. É impossível. A gente, nessas relações profissionais e na liderança, a gente também tem que tentar entender, dentro dos limites humanos que existem, que as pessoas também têm uma vida pessoal e tem coisas que estão acontecendo, às vezes que são não tão boas e às vezes são boas. E novamente, acho que um dos aprendizados que eu tive é: se o líder é tema do jantar da família todos os dias, se for bom, ótimo. Se não for, não é legal. É um karma. É um karma. Então, eu acho que essa reflexão também nossa como líderes é: será que eu estou sendo tema e assunto desse colaborador, dessa pessoa dentro da sua casa todos os dias? E, enfim, eu acho que essas reflexões são importantes, né, para que a gente possa, obviamente, humanizar as relações. E aí depende muito da maturidade. Acho que a gente estava falando disso, não sei se foi com a Paula no começo, em que as melhores relações que eu tive profissionais e que são líderes que eu tive, que hoje são referências, foram aqueles que eu tive uma amizade, mas que existia uma maturidade profissional em respeitar a hierarquia, né? Liberdade não é libertinagem. Você conseguir ter um bom acesso ao teu líder, e quando essa relação ela é extremamente madura e ela é profissional,
você pode ter também boas amizades e grandes companheiros e grandes pessoas na tua vida profissional. Aliás, a gente passa muito mais hora dentro da companhia do que fora. Então, acho que todas essas reflexões, né, tem pauta aqui para muitos encontros e fóruns para discutir, né, mas acho que é importante a gente estar refletindo sobre esses temas no nosso dia a dia e às vezes pedir, obviamente, os feedbacks, né, as opiniões, entender, abrir, escutar. Às vezes a gente escuta aquilo que a gente gosta, a maioria das vezes a gente escuta aquilo que não gosta, mas digerir, escutar, analisar, levar, e a gente vai com isso amadurecendo e dando esse exemplo de uma liderança mais humanizada. A conversa, quando é boa, é difícil terminar, não é? Mas infelizmente temos que terminar e agradecer aqui aos meus colegas fantásticos de painel. Muito obrigada, Marlene, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e obrigada a vocês que estiveram aqui a ouvir-nos e pelas perguntas que colocaram. E encerro com uma pergunta: será que vocês estão a ser tema do jantar lá em casa? Otávio, muito obrigada, essa pergunta foi fantástica. Então fica a reflexão: será que estão a ser tema de conversa lá em casa todos os dias? E se sim, para o bom ou para o menos bom? Fica a reflexão. Obrigada e bom dia para todos. Uma vez, obrigada a todos.